Nós estamos fechando a parte de ossos do crânio, né? Hoje eu vou falar sobre o esfenoide. O esfenoide é um osso de base importante, tá na fossa média do crânio, então ele é um osso de base relevante. Na maioria das vídeos eu consegui separar, né? Separei cada osso, consegui separar o frontal. Então o esfenoide é um pouco mais complicado a gente conseguir separar. Então eu vou mostrar o esfenoide aqui diretamente no crânio, na calota inteira, e vai dar para a gente identificar os principais acidentes anatômicos desse osso de base do crânio, certo? Então eu vou fazer uma virada aqui para a gente mais ou menos identificá-lo. Ó, isso aqui é uma região central quando a gente vai estudar o osso esfenoide, que é o seu corpo. O corpo do esfenoide está aqui. E o que é relevante, se aproximar aqui, o relevante no corpo do esfenoide? Inicialmente, nós temos uma fossa, que é chamada de fossa hipofisária. A fossa hipofisária é uma fossa responsável, o nome já diz, fossa hipofisária, né? Ela é responsável por receber, alojar, na realidade, a glândula hipófise. Então, ela fica aqui e é um acidente de relevância do corpo do esfenoide. E aí o esfenoide, ele emite duas proeminências ósseas laterais, uma superior e uma inferior, porém que recebem nomes de asa. Essa daqui, ó, é o que se chama de asa maior do esfenoide, ó, tanto de um lado quanto de outro, tá? A asa maior do esfenoide e logo acima a asa menor. Então eu estou virando o osso porque a gente fez mais ou menos identificar desse jeito, ó. Então tá aqui, eu tenho a asa menor do esfenoide, ó, e a asa maior do esfenoide. Eu consigo identificar essa asa também, a asa maior do esfenoide, ó. Quando eu coloco lateralmente, eu consigo identificar a asa maior do esfenoide. É interessante que quando a gente retira o osso, fica fácil a gente identificar a margem frontal do esfenoide, a margem temporal do esfenoide, porém aqui, como ela está unida, a gente não chama ela de margem, a gente chama ela de sutura, né? Então, se fosse separado esse osso, a gente daria o nome de... O esfenoide tem uma margem, que é a margem frontal, tem uma outra margem posterior, que é a margem temporal, que está ligada aqui, ó, à asa maior do esfenoide, quando a gente observa do lado de fora. Voltando aqui, ó, voltando, então, vamos seguir a asa menor, ó. A asa menor termina em duas proeminências, que são chamadas de processo clinoide anterior, ó. Processo clinoide anterior de um lado e do outro, ó. Tá aqui os dois processos clinoides para a gente identificar, certo? E lógico, se eu tenho os dois processos clinoides anterior, aqui eu vou ter o processo clinoide posterior, ó. Perceba que ele é posterior à célula turca. Então aqui eu tenho ou fossa hipofisária, né? Aqui, ó, processo clinoide posterior, certo? É relevante quando a gente vira lá, ó. Observem que, medialmente ao processo clinoide anterior, eu vou encontrar um canal. Vocês estão observando aí os dois canais, olha, que é o canal óptico. O canal óptico está saindo aqui, ó, os dois canais ópticos. E olha aí, logo embaixo, eu vou virar, para a gente mais ou menos identificar, lá atrás, olha, aqui atrás, existe uma fissura formada entre a asa maior e a asa menor, que é a fissura orbital superior. Ela está aqui, bem visível, quando a gente vira, a gente também identifica, ó, olha lá, tá? Alguns autores chamam de incisura orbital superior ou supraorbitária, está aqui, ó. Ela é visível também entre essas duas estruturas. Então, avançando, quando a gente olha o esfenoide na base externa, tá aqui, ó, ele emite também dois grandes processos, que é o chamado de processo pterigóide,
Observa que no processo pterigóide todo existe a fossa pterigóide, ó. Fossa pterigóide de um lado, fossa pterigóide do outro, e tem alguns professores que ainda cobram vários detalhezinhos do processo pterigóide do osso esfenoide. Aqui eu não vou entrar em detalhes, né, mas só para a gente lembrar, aqui ó, essa é uma parte não do esfenoide, do occipital, a parte basilar do osso occipital, tá aqui ó, mas só para mais ou menos identificar, ó. Todo esse processo, eu vou segurar ele aqui ó, ele é o processo pterigóide, e aqui eu vou dar apenas um acidente anatômico que é visível, bem visível nele, que é a fossa pterigóide, ó. Tá aqui complementando o osso esfenoide. Lembrando que quando a gente olha a base do esfenoide, o esfenoide ele tem alguns forames que nós já conversamos, forame lacerado, né? Forame lacerado, forame redondo, forame oval e forame espinhoso. São 3 forames que estão no osso esfenoide, fácil da gente identificar, forames muito cobrados em provas práticas de anatomia, né? São forames que normalmente os professores gostam de cobrar esses forames. Então, só lembrando, o corpo do esfenoide a gente encontra a fossa hipofisária, atrás os 2 processos clinoides posterior, na frente os 2 processos clinoides anteriores, o canal óptico, ele está lá, ó, canal óptico para a gente identificar, entrando aqui, a asa menor do esfenoide, ó, a asa menor do esfenoide, a asa maior do esfenoide, lembrando que eu consigo também identificar essa asa maior aqui, ó, na parte externa, certo? E aqui na parte inferior, a gente identifica também o processo pterigóide, bem visível, com a fossa pterigóide, aqui também, ó. Só lembrando que, além desses principais acidentes, a gente não pode esquecer dos forames de base, que também tem relação ao osso esfenoide, forame lacerado, forame redondo, forame oval, forame espinhoso, e a incisura, a fissura supraorbitária, tá aqui, ó. Ela tá, deixa eu pegar ela aqui melhor para vocês verem, ela tá aqui, ó, bem fácil da gente identificar, certo? Então, a próxima aula eu vou fechar com o último osso da base do crânio, que é o osso etimoide, um osso bem simples, mas que tem alguns detalhes que são relevantes para a gente do conhecimento da anatomia. Ok? Muito obrigado e até a próxima. We'll be right back.